Fala, Reis. Fala, meu querido. Buenas tardes. Tudo tranquilo? Aqui, ó. Rapaz, esse é o cara. Graças a Deus. Tirei, Já tô de boas. Pode ficar tranquilo. E aí, seu como é que você tá, velho? Ingrato, seu perninha. Seu mascaradinho. Ô, Reis, o Reis atendeu a gentileza aqui de vir aqui no Poucas para explicar para vocês essa notícia. Acho que você falou ontem também na sua live, né, ô Reis? Mas explica aqui para a galera, estamos aqui, ó, com 70 pessoas aqui. Explica para o pessoal aí o que é essa situação toda da Receita Federal agora acatando o pedido aí para fazer auditoria interna fiscal lá no Coringão, Reis. Cara, agora a gente parte para um outro patamar, né, de competência. A gente estava tratando da parte criminal na esfera estadual, né, com o Cássio Conserino, e também na esfera civil com o Ambra Neto, né, na verificação de um inquérito civil que está suspenso lá no Conselho Nacional do Ministério Público, né? E aí o que acontece? Conselho Superior do Ministério Público, que é a instância superior de recurso. Um recurso que o Corinthians que fez para evitar as investigações do Ministério Público, e aí está travado nesse setor. O que acontece? O Cássio Conserino fez algumas investigações, as investigações chegaram à conclusão de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário, no caso do Andrés, no caso do Duílio e do Gavioli, em ambos os casos. A juíza catou a apropriação indébita, mas rejeitou as outras duas, que está em recurso também. Recentemente, agora, quinta-feira, né, nós tivemos aí o depoimento do Duílio, Andrés, Wesley, Gavioli, Matias Ávila, Jair Odair, Alexandre Martins e mais um que eu sempre esqueço o nome do cidadão, mas geralmente são Denilson Grilo, pronto, lembrei. Que são os motoristas tanto de Duílio quanto de Andrés, mais um outro operador ali que seria da gestão, em parte, do Augusto Melo. Não sei se vai ser ultrapassado ao Augusto Melo, nesse caso, chegando à questão do Stable, mas são esses elementos que estavam depondo. Tendo isso em vista, o Cássio Conserino fez uma representação à Receita Federal. Por quê? Porque naquele comparecimento que teve lá no Parque São Jorge, no dia 12 de março, foi lavrado uma ata em que o promotor solicitou alguns documentos e nessa lavratura identificou a ausência de algum deles. Quando foi fazer a verificação das atas do Conselho Fiscal, né, que davam sustentação para positivo ou negativo, ou seja, se aprovava ou rejeitava as contas, foi constatado que só tinha a ata, quiçá a ata, e não tinha nenhum documento que desse o endosso àquelas atas, ou seja, não tem escrituração das receitas, despesas, para dar a exatidão de tudo que tinha ali. Então, o que acontece? Existe uma tese, e essa tese foi colocada pelo Cássio Conserino inicialmente, no caso do Andrés e do Duílio, para apropriação indébita, que o Corinthians, e ele botou isso como observação na peça de denúncia, estaria remunerando indiretamente seus dirigentes. Por quê? Porque dentro do Corinthians não havia punição, não houve tem as verificações, mas não houve punição quanto a isso. E passado todo esse tempo, né, quase 5 anos, só teve qualquer tipo de manifestação a partir da investigação do Cássio Conserino, né? Então, se você remunera direto ou indiretamente seus dirigentes, gestores, você está ali configurando uma infração do estatuto e também do regime de imunidade, né, para empresas sem fins lucrativos. E a segunda é por conta agora da verificação no dia 12 de março, que foi solicitada a documentação, escrituração, né, de receitas e despesas para dar a exatidão do balanço, os quais não existiam. Então, essas eram as duas teses. Unidas, o Corinthians poderá sofrer sanções de perda de imunidade tributária. E aí ele perde a imunidade do imposto de renda
de pessoa jurídica e da contribuição social de lucro líquido, que sai de zero. Ou seja, Reis, ele passa a pagar como uma empresa normal. Como uma empresa normal, inclusive com incidência no INSS e por aí vai. Então, assim, o caso Concerino, constatando as irregularidades, a omissão do Corinthians, a ausência de punibilidade dos seus dirigentes, remeteu para uma representação para a Receita Federal, que tem a obrigação de receber, acolher e iniciar o procedimento investigatório dos balanços corintianos, uma auditoria dos números corintianos, do qual, né, vão ser responsabilizados tanto os dirigentes, todos esses que eu listei, Andrés Duílio, Wesley, Gavioli, Matias, Alexandre, Denilson e também Jair Odair, todos vão ser verificados para onde foram a remessa, porque esses valores também foram aplicados em remessas em espécie, que é a situação mais grave. Tem a questão do cartão, mas a retirada de valores em espécie do Corinthians é ainda mais grave, porque não tem lastro, não tem como comprovar, não tem contra-recibo, não tem nota fiscal, não tem recolhimento de posto, porque não tem exatamente qual é o serviço foi prestado, ou se foi prestado algum tipo de serviço, não foi registrado. E aí poderá sofrer imposto de renda de 35%, multas de 150%, juros, entre outras coisinhas. Então, assim, juros por Selic, na correção de todos os valores. E aí, nesse ponto, o que acontece? Agora a Receita vai fazer toda a varredura desses e também de onde foi remetido esses valores, passando também a auditoria também nas contas do Corinthians, porque saiu de lá o valor das contas corintianas e, de certa forma, não foram constatadas, não foram verificadas nesse ponto. Então, parte agora para uma situação mais detalhada, né? Agora sim, vai demorar um pouco, né? Porque assim, não pense que em uma semana tudo vai ser resolvido no Corinthians. A Receita Federal é muito detalhista, e por ser detalhista, você está lidando com números, com balanços, com verificações, perícias na Receita para fazer autuações, lançamento de crédito, né, tributário. Agora, dentro desses dois requisitos, em tese, são valores que podem chegar, no mínimo, a R$1 bilhão de dívida. Nossa Senhora. Caso seja concedida o pedido de perda de imunidade tributária. Seja constatado, né? O mais correto é seja constatado que ele feriu o Código Tributário Nacional e aí seria capaz de perder a imunidade tributária. Aí vai ser um problema para o Corinthians, porque esses dirigentes, de certa forma, causaram um dano irreparável ao Corinthians, que deveriam ser responsabilizados por seus patrimônios, né? E todos aqueles que aprovaram a sua permanência e a não punibilidade deles. É mais ou menos por aí. Rapaz do céu. Ô Reis, a gente estava vendo assim, né? Ouvindo de todos os lados assim. Ou seja, se a gente hoje tem se isso tudo aplicado de fato, Reis, essa nossa dívida, então, pode beirar aí, pode passar de 5 bi, então. Se tudo isso aplicado. Não sei se chega a 5 bi. Assim, segundo o especialista que estava no Bono, 1 bi pelo menos é a base. O Corinthians já tem ali, seria 3,5, mas se você tiver dívida assim, né, corrente e tal, você pode, com juros e multa, pode chegar aos 4,5 bi, pode, mas com descontos, etc. Deixa eu ver aqui, um abraço ao Fernando Zilotti. Mas assim, é óbvio que isso daí ainda vai demorar, né? Se houver uma possibilidade de SAF, já sabe que vai ter um problema futuro por conta de todos esses atos que foram praticados pela imunidade, e é baseado nesse período, né? Pelo menos nesse período aí que foi constatado o repasse a dirigentes. Atualmente pode acontecer também essa verificação, então o Corinthians pode sofrer uma outra sanção depois, ou pode voltar a ter, né, a imunidade, ou pode continuar como empresa comum, o que empurra o Corinthians para uma SAF, que eu acho que esse é o caminho.
Se você for entendendo ali como pode, né, acontecer, eu acho que é a separação do futebol. É isso aí, ó. O Haruei está perguntando aqui uma pergunta interessante. Reis, será que demora uns 90 dias a investigação da Receita Federal? Não sei te dizer como está a velocidade. Olha, pelo seguinte, a gente tem ali uma questão. Eu não sei qual é o procedimento, geralmente demora bastante. Eu só sei, pelo que foi para iniciar, Reis, você fala? Não é para iniciar, não. É porque, assim, que eu saiba, já há um grupo específico formado para essa representação do Corinthians, tá? Os caras mais tops dentro da Receita Federal. A documentação toda é digital hoje em dia, né? Você tem IA. Então, assim, depende muito do interesse daqueles que querem uma resolução rápida sobre o tema. E não dá para você falar um prazo, porque não acredito que eles tenham um prazo, tendo em vista a ausência de documento, verificação de todos os atos praticados, entre outras coisas. Mas eu não duvido hoje que a utilização de IA e tecnologia, digitalização, porque assim, muita gente, ontem mesmo que a gente estava na live, tinha ex-funcionário da Receita Federal, afirmando que demorava. Mas como ele passou há muito tempo, hoje em dia você tem muitas ferramentas, né, para que possa fazer essas verificações e detalhamento. Claro que tem especialista para isso, verificações, e isso aí pode demorar sim, vai demorar. Tem ainda o lançamento da cobrança, além do lançamento, tem a autuação, tem o lançamento do tributo, você tem, claro, que eles vão contestar na justiça a execução, né, esse tributo e por aí vai seguir, mas com certeza isso vai entrar no passivo corintiano. O importante é o pontapé inicial, né, Reis? O importante é iniciar. O que virá depois com certeza vai demorar, porque tudo no Corinthians, infelizmente, é muito obscuro, então eles vão ter que... é tão obscuro que até quero aproveitar que o Reis está aqui um pouquinho, e falar sobre esse descumprimento aí do nosso querido Sopra, na entrega dos documentos ali, e a reunião cancelada pelo CORE também, né, Reis? A gente vem avisando desde o ano passado, né? Foi desenhado ali o trabalho do Stabile, que ele teria problema com as contas. Que eu me lembro também, na época do Augusto Melo, também demorou para entregar as contas para verificação. Só que, neste caso agora, o X da questão é que contas vai vir, porque todo mundo sabe que está fora do orçamento de 2025. Está absolutamente fora. Que alguns atos praticados em 26 eles querem colocar em 25. O que seria irregular, seria fraude contábil. E teve o depoimento aí do Wesley, que me parece já levou o advogado para esse depoimento e negou toda a questão, está tudo no balanço, etc. E, obviamente, negativa geral é o que eles fariam. Ninguém vai confessar absolutamente nada. Então, houve uma certa pressão em relação aos atos ali, e com certeza ele vai acabar sendo denunciado e vai responder pelos atos que ele tem. Agora, a questão do Stabile é que as contas não batem, não vão bater, vão ser questionadas, e quem assinar vai ser responsabilizado. E como não entregou nenhum documento, a reunião estava marcada para o dia 13, agora deve ficar para o dia 20, que é a última semana antes da votação das contas. Só que precisa encaminhar, deveria ter sido encaminhado 10 dias antes. Por que 10 dias antes? Até 31 de março, né? Você entrega a documentação para os órgãos de controle e depois, até 15 dias de diferença ali, você tem os apontamentos, a rejeição, a aprovação, eles fazem a verificação. Então, você tem 10 dias. É 31 de março, pega 10, 15 dias, faz a verificação, a constatação do que você entende pertinente e vai para julgamento. A questão é, estamos no dia 11 e ele não entregou documentação nenhuma. Como a reunião estava marcada para o dia 13, ontem que houve a informação de que não haveria reunião, portanto, só teria 3 dias para análise da documentação. Dia 11, ontem mesmo, né, se todo mundo começasse a se debruçar nos documentos, dia 11 e dia 12. Dia 13 já é a votação. Certo? Das contas. Caramba. Então, assim,
deixa de ser 15 para virar 3. E o que ele pode fazer? Nessa segunda, hoje ou amanhã, não sei, entregar as documentações para que o CORE e o Conselho Fiscal tenham a oportunidade de se debruçar pelos documentos com um pouco mais de prazo. E, de certa forma, ele ainda não fez. Já foi afirmado que, até porque não teria cabimento, né? Que ele não tem data para entregar ainda. O mais grave aconteceu agora há pouco, que disseram que o Haroldo parece que também não reconheceu o seu afastamento. Aí virou bagunça. Pois é, eu estava vendo isso agora. O Teleco postou lá que falou com alguém lá da diretoria do executivo que não reconhece essa próxima reunião do dia 18 aí para votação em Assembleia Geral do Extatuma, né? Dizendo que Leonardo Pantaleão é o atual presidente do CD. Ligou para o Pantaleão falou: não, o presidente em exercício é Romeu Tuma. Ou seja, o circo está armado, existe uma grande chance de acontecer mais um alvoroço lá e gratidão por tudo isso. Nos dê mais elementos para intervenção. Muito obrigado, tá? Eu quero mais o circo pegando fogo mesmo, tá? Ô Reis, posso colocar aqui algumas perguntas rápidas aqui para ver se você consegue responder? Pode. Essa aqui não é nem pergunta, né? Aqui, ó. A auditoria será apenas de situações passadas ou podem acompanhar contas vigentes? Do Mr. Lucas Moreno. Aí eu acredito que vai ser as contas passadas com as atuais, com as duas. Por quê? Porque tem um período, porque a Receita não tem essa questão de escopo, né? Ele vai constatar que há irregularidade passado e deve fazer uma varredura inicial. Pelo menos eu acredito que sim. Não quer dizer que aconteça, mas eu acredito que sim. Até porque já se constatou em eventual momento ali que... porque ainda não houve a denúncia, né? Ainda não apareceu. Mas parece que um operador ainda estava funcionando ainda em 2025. Então é possível que dirigentes estejam sendo remunerados com essa retirada em valor em espécie em 2025. Então pode ser que aconteça assim, tá? Não sei se a denúncia vai acontecer agora, mas pode acontecer, e aí a representação vai ter um escopo nas atuais. O Haruei, os fiscais da Receita Federal terão que ser mágicos para localizar os documentos no Corinthians. Na verdade, esse é um problema para o Corinthians, porque, de certa forma, a ausência gera multas, né? Não é magia. A Receita solicita, na ausência, você é penalizado. Então, neste caso, é o Corinthians virar mágico e tentar tirar das sombras os seus documentos, porque ali vai ser constatado as irregularidades. Eles precisam escriturar toda a empresa, qualquer empresa de botequim precisa escriturar suas receitas, despesas, todo o seu balanço, tudo corretamente, e guardar 5, 10 anos para que você tenha ali a exatidão do que você tem no procedimento da empresa. O Corinthians aparentemente não tem essa... Uma empresa de 1 bilhão como o Corinthians, com parcerias com a TOTUS, parceria com as auditorias mais renomadas do país, não consegue escriturar nem os seus balanços internos. Então, é isso que vai acabar acontecendo. O ônus, o leão não está muito interessado se você tem ou não tem. Você que está interessado em comprovar que você tem regularidade, sob pena de você ser obrigado a pagar. Ou seja... já era. O Alex Wagner, o nosso clone do Bono aqui, ó. Reis e Dr. Douglas deveriam mudar o nome do canal dele. Como vocês fazem tabelinha, o nome do canal dele deveria ser Sangue no Olho. Captou? Alex, eu não. O Reis talvez sim. Ele deve... Essa piada, essa daqui eu não lembro. Mas enfim. É porque aí ficaria sangue no olho, tapa na orelha. Aí seria sangue no olho 1, tapa na orelha outro. Entendi. O Zé Mulher. Salve, alarmista, ingrato, perninha e mascaradinho, mais querido da Fiel. Tamo junto. Romeu e turma, Reis, você jamais será convidado para a pizzada dos vitalícios. Para ser sincero, gostamos apenas de um tempero e somos inimigos da sorte. Quem é o jornalista que chamamos?
Você não pode falar do nosso investigativo, rapaz. Não pode, não. Essa semana deixou de ser, inclusive, setorista do Santos, né? Porque começou a falar só do Corinthians. Ele voltou, mas está tudo regulado dentro do Corinthians. Não se preocupe que ele fez todas as verificações, segundo ele, está tudo ok no Corinthians. Até as contas do Duílio. Não, ó, o Reis é a primeira vez que o Reis está participando do Poucas Ideias aqui. Não coloquem o meu convidado em maus lençóis aqui, pelo amor de Deus, hein? O Haruei, as contas do Stable com certeza serão reprovadas. A partir de agora, ninguém vai deixar a rabeta na reta. Não acredito nisso. Eu acredito que eles vão aprovar de qualquer maneira. Ó, vou dizer. Por quê? Eu até concordo. Racionalmente diria que ninguém é louco de assinar uma conta maquiada, uma conta irregular. Colocaria seu patrimônio à disposição. Porque quem assinar favoravelmente as contas e for constatada irregularidade, vai pagar com patrimônio, porque endossou. Mas no Corinthians há um cheiro de soberba e de presunção de impunidade, né? Então, partindo disso, alguns vão achar que 200 votos é suficiente e ele acaba aprovando as contas. Quem aparecer, né? Quem aparecer. Eu sempre aguardo, porque toda vez que eu apostei, a única vez que eu errei na questão de aprovação e reprovação foi o do William Monteiro Alves. Eu apostei que ia ser reprovado e desde então eu já entendi que qualquer coisa que a gente faça na racionalidade, qualquer pensamento que a gente tenha na racionalidade dentro do Corinthians, não existe. É sempre o oposto. Se eles vão se lascar, eles preferem se lascar do que fazer o correto. É assim. É verdade, cara. Ô Reis, no texto que o Macedo postou lá no X, sobre a investigação da Receita Federal, tem uma parte interessante aqui, onde fala de responsabilidade pessoal, né? Aí Sim. Fala aqui que dirigentes e gestores financeiros podem ser responsabilizados com seus próprios bens, caso comprovado excesso de poder ou violação do estatuto. Exatamente. Aí vem a responsabilidade dos dirigentes, gestores financeiros, que é o caso que está sendo verificado agora, né? Os gestores, os presidentes, os financeiros também, e depois eles querem ir atrás dos conselheiros. Por que não? Né? São dirigentes também, estão lá. Aqui, peraí, deixa eu colocar essa daqui, senão eu me esqueço aqui, ó. O Antônio Carlos. Boa tarde, Márcio Reis. Reis, fala para o Tufão estressado que amanhã tem gol do Yuri. Amanhã tem pré-jogo amanhã, ô Reis? Rapaz, pré-jogo eu não sei. Pré-jogo com o Samuca não, porque ele não falou se ele ia para a Arena. Como já está praticamente encerrado os ingressos, eu acho que ele não vai estar à disposição. Acho que só tem Oeste amanhã. Mas eu vou fazer a narração às 18 para começar a fazer a narração. Amanhã o Reis vai fazer narração, hein, pessoal? Brincar um pouquinho pro futuro. Já estou pensando já no pós, já estou pensando no pós de intervenção. Já tem que começar a aprender desde cedo, né? A maturação para mim, eu acho que daqui a um ano eu devo estar em uma condição melhor para fazer narração. Mas vai ser legal, Reis, ver esse seu lado aí. Eu não consigo te enxergar como narrador de jogo, mas vai ser legal. Um doutor narrando o jogo, ó. Vai ser. Qual que é o estilo que você mais se inspirou aí? Ô Reis, a gente sempre se inspira em alguém assim. Mais um Oscar Ulisses, um Zé Silvério? Não, na verdade, assim, por incrível que pareça, a ideia. Por exemplo, eu não me lembrava, mas, assim, o Marcão, eu já fiz transmissão com o Marcão, por exemplo, da Fiel. Sério? Certo? Já fiz. Foi um jogo que o Corinthians perdeu, foi o Barcelona e Corinthians lá fora, né, que a gente tomou 3. Eu fiz aquela questão. Mas eu vi recentemente, porque eu estava pensando em fazer narração, porque pensando na frente, o que a gente faz de conteúdo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Legal. E aí eu fui no Fábio Azevedo, não tem um vascaíno lá, o Fábio Azevedo? E ele passa no Instagram direto. Quando eu tô rodando aqui, o Fábio Azevedo lá, geralmente o Vasco perdia, agora o Renato não deixa tanto, mas perdia e todo mundo zoava, né?
Mas aí eu disse, putz, ele faz realmente narração. Então eu vou no canal, aí eu fui no canal do YouTube dele para entender mais ou menos o que ele estava falando, o jeito, né, de narração, porque não é narração, ele faz narração / conversa com os inscritos na narração, né? Mas eu não procurei a narração dele. Eu procurei, tipo assim, bom, vamos narrar e vamos aprendendo sem tentar imitar ninguém. Porque é aquela questão, se eu for imitar alguém, você... Uou, aí é sacanagem, né? Luiz Roberto, ou fazer os traquejos de alguém. Não, fiz, tipo assim, tentar não imitar ninguém. Sim, até para não na verdade, foi a primeira vez que eu refleti quem eu poderia me inspirar. E, na verdade, eu quis não pensar em ninguém para não copiar, porque eu gosto de vários, eu gosto de vários locutores, principalmente quando eu via o Nilson César, muito tempo atrás, quando não tinha TV por assinatura, mudança, etc. Eu vi o Nilson César, eu gosto bastante, mas eu espero não copiar ninguém, porque na verdade não é narração, é apenas porque assim, é uma narração, mas não é uma narração, é uma conversa. É uma narração conversada, no caso ali, né? Exatamente. Legal. Não é coisa para virar profissional, é situação para o torcedor, a gente continuar como conteúdo do canal, em vez de só fazer o pós-jogo, fazer o jogo e dar segmento, mas não é uma coisa assim que, eu quero virar profissional de narração, isso aí longe de mim, isso aí é só para acrescentar um pouquinho, porque durante o jogo, por exemplo, a gente vê, por exemplo, minha esposa tá vendo a TV, meu filho tá vendo a TV, eu não assisto a TV, eu vou pro computador, então já fico por aqui. É isso. Não, mas vai ser legal, cara, vai ser legal. O nosso clone do Bono aqui, o Alex Wagner, Reis, quem poderia solicitar uma transferência de política de cargos e salários? Pelo que consta, os salários médios do Corinthians ficam na casa de 10 mil. Isso é inadmissível. Na verdade, o Corinthians deveria ter o portal da transparência, mas não dá para expor salários, tendo visto a lei geral de proteção de dados, né? Por conta de segurança, entre outras coisas, é a mesma situação que ocorre em jogadores. Os jogadores são especulados pela imprensa, mas não são expostos pelo clube, né? Porque o funcionário vai acabar sendo exposto pelo interesse de meliantes, benfeitores, essas coisas. O que pode acontecer é você ter as pessoas, talvez as pessoas e cargos, porque todo Corinthians tem os cargos ali estabelecidos, né? Mas não a remuneração não vai acontecer. Agora, a fiscalização teria que ser interna, né? Só que ela não é possível. Por quê? Porque com essa desculpa da Lei Geral de Proteção de Dados, os órgãos de controle estão impedindo que conselheiros tenham acesso a exatamente as remunerações que custeiam aí os Pelés, os Messis do nosso Parque São Jorge. Não acho que deve ser só 10 mil a média. Eu acho que o Corinthians tem muito mais em vários outros postos. Assessores ganhando 45 mil, tem financeiro ganhando 94 mil. Então, tudo que você imaginar de remuneração, o Corinthians paga 4, 5, 6 vezes mais do que o mercado normal. Absurdo, né, cara? Os Sons da Natureza, esquece isso, cara. Esse rapaz, ele não pisa mais aqui no Brasil, cara. Os problemas dele são bem graves. Esquece isso. Reis é o Oswaldo Maciel sem peruca. O Vasco e o Inter querem, viu? Cuidado. Nossa, Arboleda, a galera quer, de graça, os caras tão doidos. Só que o problema é que o São Paulo tá... O grande problema é que o São Paulo vai, salvo engano, ajuizar uma ação na FIFA pedindo a remuneração, a indenização, e todo clube que assinar com a Arboleda pode ser responsável e solidário da multa. Ou seja, vamos pedir dele jogar. A situação dele ao que tudo indica, é bem complicada, né, Reis? Fica complicado. Se derem prosseguimento a essa questão, vai ser bem complicado, sim. Bem complicado.
o Romeu e turma aqui. Minha pergunta do dia para abrir espaço para os amigos do chat. Caso a Receita encontre irregularidades, ela recomendaria uma denúncia ao Ministério Público Federal ou ao Ministério Público de São Paulo? E quais as possíveis penas para CPF e CNPJ? Acho que a gente já até falou um pouco aqui, com exceção da sua primeira pergunta aqui, o Romeu. Se é recomendada a denúncia ao Ministério Público Federal ou o de São Paulo. E aí, Reis? Se vai, aí já vai pela esfera criminal de origem, de origem, já tem as denúncias. Depende da competência do que for constatado. Depende da competência. Porque aí, se tem tributos federais ou se tem crimes federais, vai para lá. O Alex vai assistir ao jogo e já ir comentando, né? Exatamente. Não, bom, ali 18 horas, amanhã é 18h30, né? Então, 18 horas a gente já ativa lá, e já vai ter a escalação, entre outras coisas, e aí eu vou seguindo com isso daí. Aí, ó, show de bola. O último pré-jogo foi fantástico, cara. Foi uma resenha braba, viu? Tava todo mundo lá. Até o Samuqueira tava lá, o pessoal de Minas Gerais. Ele tá repercutindo no Instagram. O pessoal de Minas Gerais tá repercutindo lá no Instagram. Lá. Então show de bola, é isso aí. Mas a intenção é essa, trazer o pessoal anterior, do local, né, do momento do jogo, né? No pré-jogo ali, o pessoal andando, participando. Tem muito lugar que não faz essa apresentação. E, de certa forma, o Samuca tá fazendo lá. Bacana. Fernando Zilotti, Reis é no estilo europeu, menos emoção, mais ração. Ração não, razão, eu acho. Isso aí. Deu uma coisa certa. Melhor que o Douglas narrando, você é. Não fala assim do Tufão da Fiel, cara. O Douglas nunca narrou. Nunca narrou, calma. Não é a dele. Não. Cara, eu vou deixar o Reis ir passar o sábado dele com a família, senão nunca mais ele aparece aqui, ó. Reis, obrigado, viu? Valeu, meu queridão. Tamo junto. Se precisar da gente amanhã lá para resenhar antes da sua estreia como narrador esportivo. Estreia não, já fiz o primeiro. Não, mas não foi nessa amplitude, né? Nessa amplitude. Agora você tá largando o seu público, de fato, ó. Agora a gente tá brincando. Agora é oficial, Reis, é oficial. Agora já botei coloquei até a thumb já. Fiz até a organização da thumb. Agora eu vou fazer o overlay da transmissão para ficar bonitinho. Vou evoluindo aos pouquinhos. Isso aí você tem que deixar eu fazer para você com o microfone aqui narrando, ó. Vamos fazer. Um abraço, Reis. Obrigado, viu? Valeu, meu queridão. Tamo junto. É só chamar. Boa tarde. Valeu. Boa tarde.